Nunca contei isso a ninguém, mas na noite do casamento da minha filha, seu marido me encostou contra a parede da despensa e sussurrou palavras que nenhuma sogra deveria ouvir. Com seu hálito de champanhe e os olhos fixos nos meus, Gustavo segurou meu pulso com força suficiente para me fazer lembrar que eu ainda podia sentir. Foi por você que vim primeiro, ele disse. Ali, a metros da minha filha, que dançava feliz em seu vestido branco, senti um calor que me persegue desde então. Agora, aos 55 anos, carrego esse segredo como quem carrega uma bomba prestes a explodir. Acordo às 4 da manhã há mais de 20 anos. Minhas mãos calejadas ainda têm força para selecionar as melhores frutas do CEAGESP e organizar tudo antes das 7. Frutas da Berenice. O letreiro simplório pintado pelo Carlos antes do câncer levá-lo. Ele me deixou com a Mariana, ainda na faculdade, e esta barraca como sustento. Nas noites de solidão, aprendi que lágrimas não enchem caixotes, nem pagam boletos. Virei rocha por fora, mas quem olha nos meus olhos sabe. A carne ainda pulsa quando tocada pelas mãos certas. Feira no Brooklyn virou meu reino. Conheço cada cliente pelo nome, cada mania, cada história por trás dos rostos fiéis. A senhora tem o dom para mangas perfeitas, dizem eles. Não é talento, é necessidade. Fruta com mancha volta para minha cozinha, e comida na mesa não. Depende de sorte. Entre abacaxes e melancias, forjei minha autonomia. Não por escassez de interessados, aos 55 ainda faço cabeças virarem, mas por decisão própria. Homem algum entraria na minha vida para desarrumar o que construí, com tanto sacrifício. Tudo mudou numa terça-feira comum. O céu de abril em São Paulo, meio nublado, anunciava calor para mais tarde. Dona Jurema, da barraca vizinha, lamentava das juntas enquanto organizava seus pés de alface. Seu Antônio gritava sobre seus queijos mineiros com aquela voz de cigarro. O aroma doce das minhas frutas misturava-se com o café vendido na esquina. Cenário rotineiro, dia normal. Até ele surgir, deslocado com sua câmera cara pendurada no pescoço e um olhar atento demais para um simples comprador. O olhar de quem procura algo além de frutas para levar para casa. "Posso ver suas mangas?" ele perguntou, com um sotaque que não era daqui. Seus olhos percorreram minha barraca como quem busca algo específico. Enquanto outros clientes pegavam qualquer fruta, apalpavam sem saber o que procurar. Gustavo observava com o cuidado de um especialista. "As mais maduras, por favor", acrescentou, tirando a câmera do pescoço e a colocando sobre o balcão improvisado. O gesto me assustou. Quem confia um equipamento caro a uma desconhecida? Ali começava algo que desafiaria tudo o que eu havia jurado para mim mesma após a morte de Carlos. Selecionei as 3 mangas mais bonitas da caixa. Aquelas que guardaria para mim mesma. Passava-as para ele quando nossos dedos se tocaram brevemente. Um contato simples, como milhares que acontecem numa feira. Então por que senti um choque, como se tivesse tocado num fio desencapado? Talvez fosse minha solidão falando mais alto. Talvez fosse seu sorriso contido, como quem esconde algum segredo. Gustavo cheirou a manga com os olhos fechados. "Esta daqui parece perfeita", anunciou, mais como uma constatação que como um elogio. Cortei um pedaço para ele provar, um hábito, que tenho com clientes indecisos. Assistir Gustavo experimentar aquela fruta foi como presenciar uma cena íntima. Ele fechou os olhos, deixou o suco escorrer pelo canto da boca e sorriu daquele jeito que mais tarde reconheceria como seu traço mais perigoso. "A senhora tem um toque especial", disse ele, limpando a boca com as costas da mão. "Não é só escolher qualquer manga. É saber o momento certo." Percebi que ele não falava só sobre frutas, e senti meu rosto esquentar. Aos 55 anos, corei como uma adolescente. "Volto semana que vem", prometeu ao sair, deixando um valor que dava para muito mais que 3 mangas. Quando tentei devolver o troco, ele já havia se afastado, desaparecendo entre as barracas como uma visão. Fiquei ali, com o dinheiro na mão e uma sensação estranha no peito. Quem era aquele?
Perguntou Dona Jurema, sempre atenta às movimentações da minha barraca. Só mais um cliente, respondi guardando o dinheiro, mas sabia que estava mentindo. Clientes não me faziam sentir como se o chão tivesse sumido sob meus pés, nem me deixavam contando os dias até terça-feira seguinte. E ele cumpriu sua promessa. Na terça seguinte, lá estava Gustavo, pontual como o sino da igreja matriz. Desta vez, trouxe a câmera pendurada e uma pasta preta debaixo do braço. Queria experimentar seus abacaxis hoje, disse com naturalidade, como se fôssemos velhos, conhecidos. Entre todas as bancas da feira, ele voltou à minha. Meu coração, traidor que só, acelerou sem permissão. Fotografo alimentos para revistas, explicou enquanto eu selecionava as frutas. Mas hoje estou aqui por prazer, não trabalho. O modo como disse prazer fez minhas mãos tremerem levemente ao cortar o abacaxi para ele provar. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina. Terças-feiras, 9 da manhã, Gustavo aparecia para comprar frutas diferentes e conversar. Abriu seu mundo para mim em fatias pequenas, como eu fazia com as frutas que ele experimentava. Contou sobre Paris, onde estudou, fotografia, sobre Nova York, onde trabalhou por 5 anos, sobre seu apartamento no Itaim, cheio de equipamentos e livros. Falou de sua solidão nas grandes cidades, de como voltou ao Brasil buscando reconexão. Quanto mais falava, mais eu queria ouvir. Sua voz tinha o poder de me transportar para muito além daquela feira. Por que nunca trouxe sua câmera para fotografar a feira? Perguntei numa manhã particularmente quente de maio. Ele sorriu, ajeitando os óculos de sol. Estou esperando a luz perfeita, respondeu, passando os dedos pela manga que segurava. E a permissão certa. Entendi que pedia, mas que autorização para fotografar frutas. Perguntava se podia entrar, ainda que um pouco na minha vida tão cuidadosamente isolada. No impulso respondi. Domingo é mais colorido aqui. Se quiser vir. Deixei a frase no ar, arrependida quase no mesmo instante. Domingos eram sagrados, dia em que Mariana vinha me ajudar. Estarei aqui, garantiu, deixando o dinheiro das frutas e um pedaço da sua presença comigo. Naquela semana, vivi pela primeira vez em anos a ansiedade da espera, o frio na barriga da expectativa. Escolhi com mais cuidado as frutas para domingo, arrumei meu cabelo com esmero, passei até um batom clarinho. Está diferente hoje, mãe, comentou Mariana ao chegar para me ajudar. Se ela soubesse que meu coração de mulher madura pulsava como o de uma menina, se pudesse prever que seu mundo mudaria quando aquele homem cruzasse a feira em nossa direção, câmera em punho e sorriso nos lábios, como eu poderia imaginar que, ao apresentá-los, estava selando meu próprio destino? Gustavo, esta é minha filha Mariana. Estas 6 palavras mudaram tudo. Vi em câmera lenta o modo como seus olhos se desviaram de mim para ela, como sua mão estendeu-se num comprimento que durou 2 segundos a mais que o necessário. Como o sorriso que antes parecia só meu agora se abria para minha filha. Algo gelou dentro do meu peito. Sua mãe tem sido minha fornecedora oficial de frutas perfeitas, disse ele, sem tirar os olhos dela. Mariana corou, arrumando os cabelos atrás, da orelha, gesto que herdou de mim, o mesmo que eu fazia quando Carlos me cortejava décadas atrás. Dali em diante, as terças-feiras perderam seu encanto. Gustavo continuava vindo, comprando frutas, conversando comigo, mas seus olhos procuravam pela barraca, perguntando sem palavras se Mariana estaria por perto. Ela, por sua vez, passou a, coincidentemente, aparecer nesses dias, oferecendo-se para me ajudar. Estou de folga do escritório, mãe. Mentia com um sorriso que não me enganava. Fiquei no meio, assistindo ao início daquele romance, como quem observa um acidente de carro, em câmera lenta, sabendo da colisão inevitável, incapaz de impedir. Em apenas 3 meses, estavam noivos. Ele me pediu ontem à noite, mamãe. Mariana entrou em casa pulando como quando tinha 7 anos e ganhava uma boneca nova. Forcei um sorriso, abracei-a, disse todas as palavras certas. Dentro de mim, uma tempestade. Não era ciúme, ou pelo menos não só isso. Era medo. Medo de que ele a magoasse.
Medo de que ele não a amasse o suficiente. Medo de que meus próprios sentimentos confusos fossem visíveis demais. Ele está vindo jantar hoje para fazer o pedido formal, avisou ela, radiante. Precisei me apoiar na pia para não cair. No jantar, enquanto Mariana tagarelava sobre planos de casamento, Gustavo me olhava com uma intensidade desconcertante. Em determinado momento, quando ficamos sozinhos na cozinha, ele se aproximou. Sabe que foi por você que comecei a vir à feira, não é? Sussurrou. Você despertou algo em mim desde o primeiro dia. Meu coração quase saiu pela boca. Antes que pudesse responder, ele completou. Obrigado por me apresentar a Mariana. O destino tem caminhos estranhos. Encontrei a filha através da mãe. E saiu, deixando-me ali, agarrada ao pano de prato, com uma sensação horrível de que aquelas palavras carregavam um duplo sentido que eu não queria, ou não podia, decifrar. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa tarde dourada, de primavera. Com meu vestido azul petróleo e um sorriso ensaiado durante noites insones, entreguei minha filha ao homem que, em outra realidade, poderia ter sido meu. Mariana irradiava felicidade. Gustavo estava elegante, sereno, o perfeito noivo. Eu, por outro lado, carregava uma tempestade dentro do peito. Durante a festa, enquanto todos dançavam, escapei para a despensa buscando alguns minutos de solidão. Foi quando a porta abriu e ele entrou. Os segundos que se seguiram ficaram gravados em minha memória como cicatrizes que nunca desaparecem completamente. 3 anos se passaram desde então. Mariana e Gustavo construíram uma vida aparentemente perfeita no apartamento deles em Pinheiros. Tenho um neto a caminho. Bruno, se for menino. Cecília, se for menina. Continuo com minha barraca na feira, embora Gustavo insista que não preciso mais trabalhar. Família ajuda a família, repete sempre. Mas não consigo abandonar aquele espaço que, ironia do destino, foi onde tudo começou. Às vezes, quando estou fechando as contas, ele aparece sozinho. Só vim ajudar a carregar as caixas, justifica. Sabemos que não é só isso. Entre nós existe uma relação que desafia rótulos. Não aconteceu nada. Pelo menos nada que pudesse ser nomeado, confessado, denunciado. São olhares que duram mais que o normal, toques acidentais que causam arrepios, conversas sobre livros e filmes que Mariana não tem paciência para discutir. Criamos um vínculo perigoso, caminhando na corda bamba entre o permitido e o proibido. Ele me mostra suas fotografias, pede minha opinião sobre projetos. Eu cozinho pratos que sei que ele gosta, guardo as mangas mais doces para quando ele vem. Pequenos atos de traição disfarçados de gentilezas familiares. Na semana passada, sozinhos na cozinha enquanto Mariana descansava no quarto, ele segurou minha mão mais tempo que o necessário ao me passar uma xícara de café. Se tivéssemos nos conhecido antes, deixou a frase suspensa no ar, como uma pergunta sem resposta. Retirei minha mão bruscamente, assustada não com ele, mas com o quanto eu queria ouvir o final daquela frase. Mas não conhecemos, respondi afastando-me. É este meu segredo, minha culpa, meu fardo. Cada dia acordo dividida entre ser mãe e ser mulher. Entre proteger minha filha e proteger meu coração. Carrego a dúvida que me perseguirá até o túmulo. Será que Gustavo se casou com a filha para ficar perto da mãe? E o que isso diz sobre mim, que mesmo agora, confessando tudo isso, sinto um calafrio de prazer ao pensar nessa possibilidade? Ontem à noite, durante o jantar de família, nossos olhares se cruzaram por cima da mesa, enquanto Mariana contava animada sobre o quarto do bebê. Algo mudou. Vi nos olhos dele não mais aquela tensão perigosa, mas algo diferente. Um pacto, silencioso. Talvez tenha sido a gravidez de Mariana, ou simplesmente o tempo passando e mostrando o que realmente importa. Coloquei minha mão sobre a de minha filha e sorri genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Gustavo assentiu levemente, como quem entende que algumas portas precisam se fechar para que outras permaneçam abertas. Não sei o que o futuro reserva para nós três, mas escolhi meu papel nessa história.
Algumas tentações existem não para serem cedidas, mas superadas. E você? O que faria no meu lugar? Qual parte dessa minha confissão tocou mais fundo em você? Gostaria de saber sua opinião, se você seguiria um caminho diferente do meu. Porque no fim, todos carregamos nossos próprios segredos, não é? Mesmo, agradeço profundamente por ter ouvido minha história. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a campainha para não perder as próximas histórias. Deixe seu like se você gostou e veja o próximo vídeo que estou te recomendando. É sobre a história de uma mulher que fez coisas absurdas e inimagináveis com seu genro quando ele pediu para chupar sua fruta. Eu espero que você tenha um bom dia e nos vemos na próxima história. Até logo!